Se você clicou nesse vídeo só pra me xingar nos comentários... Não, eu não odeio Sonic 3, muito pelo contrário, eu amei demais. É o melhor, outra trilogia com certeza, realmente o melhor, mas infelizmente teve coisas que não me agradaram. E por que pareça, apesar de ser o melhor da trilogia, foi o que mais teve coisas que me desapontaram. Eu sei que é um tema até meio complicado para um primeiro vídeo do canal, mas eu juro que talvez vocês se entendam, talvez vocês até concordem comigo. Então, rola a vinheta. Não tem vinheta, então por enquanto vou inventar alguma coisa. Vinheta, vinheta, essa música da vinheta. Vinheta, vinheta, essa é a vinheta. Ha! E aí pessoas, tudo bem? Aqui é o Miguel, também conhecido como M3 Figure. E hoje, como você já deve ter visto o título do vídeo, eu vou falar das coisas que não me agradaram em Sonic 3. Tipo, o filme em si é muito bom, mas teve coisas que não me agradaram. Então, dá o like, se inscreve no canal e é isso. Tá vendo? Eu não sou que nem muitos youtubers que enrolam muito pra dar o like, se inscrever, etc. Eu sou rapidinho. Só por causa disso eu mereço a sua inscrição. Tá bom? Então, vamos falar da primeira coisa. O que para mim foi a pior coisa que já fizeram nesse filme foi as mudanças que fizeram na história do Shadow. Tipo, qual foi a dificuldade de manter a maioria das coisas da história? Eu entendo que a história do Shadow é realmente bem confusa. Sim, e como nem todo mundo que vê os filmes do Sonic é fã de Sonic, vai ver o filme e não entender quase nada. Mas, tipo, dava pra muito bem ter mantido as principais coisas da história do Shadow, da lore do Shadow. E, tipo, nem os principais elementos eles mantiveram. Primeiro, não teve a colônia espacial Aki. Tipo, não, aquilo que aparece no filme é o canhão Eclipse, que também existe nos jogos, mas era um negócio da Aki, entende? No filme, não. No filme, toda aquela base era o canhão Eclipse. A Aki foi substituída por aquele laboratório genérico. E o pior, nem no espaço fica na Terra. Isso nos leva para outra coisa que eu odiei que fizeram na história do Shadow. A Malia não está doente. Caso você não lembra ou não conhece a história do Shadow, eu vou dar uma resumida. Nos jogos, a Malia Robotnik, neta de George Robotnik, tinha uma doença incurável, lembra dessa palavra? Que basicamente impossibilitava ela de viver na Terra. Por isso que ela morava na Aki que ficava no espaço. E foi exatamente, tipo, esse motivo, tipo, esse foi o único motivo que o Geralt aceitou trabalhar no projeto Shadow. Porque assim acreditava que ele poderia achar uma cura para sua neta. Em outras palavras, o Shadow foi criado para justamente acabar com a doença da Malia. Foi mais ou menos isso. Mais ou menos não, né? Foi basicamente isso. E no filme não teve nada disso. Você sabe o que é nada? É nada. Primeiro que a Maria do filme tá nem um pouco doente, tá mega saudável, tá tipo andando de patins numa boa, tá brincando numa boa, tá dançando numa boa. Enquanto nos jogos, a Maria tipo dava 2 passos e bum, já caía nos braços do Shadow. De tão fraca que ela é. Além de que não tem esse negócio do Shadow ter sido criado em laboratório pelo Geralt. Tipo, isso não existe nos jogos. Nos jogos não, nos filmes. No filme, o Shadow é um alien que caiu na Terra por meio de um meteoro e que passou a ser estudado pelos cientistas. Tipo, o Shadow literalmente virou um rato de laboratório. Literalmente isso. Isso fez o nome Projeto Shadow perder totalmente o sentido. Tipo, todo o sentido e peso que o nome Projeto Shadow tem nos jogos não existe no filme. Tipo, não existe. Não existe. Assim, eu não vou reclamar da morte da Maria em si, porque também sofreu mudanças. Porque, tipo, pra mim, funcionou. Eu prefiro dos jogos 1000 vezes, mas eu acho que a versão do filme ficou boa também. Apesar de que o fato de ter tirado a doença da Maria do filme tirou todo o peso, mas beleza. Mas, tipo, essas mudanças me incomodaram bastante. Porque a lore do Shadow é minha lore favorita de todo o universo Sonic. Eu amo demais a lore do Shadow. Porque eu acho ela muito bem feita, tem um peso, tudo mais. Aí chega no filme os caras cagam tudo só pra deixar o filme mais livre pra todo mundo. Pelo amor de Deus. E eu vou falar um fato.
o João Felipe Santiago conseguiu adaptar a história do Shadow em live action bem melhor que a Paramount. Falei, tô leve. Essa próxima coisa aqui não me incomodou tanto quanto as outras que eu falei até agora, mas ainda assim é bom ressaltar. Que é sobre como o filme poderia ter sido bem mais sério. Assim, eu não vou criticar as piadas em si, porque as piadas foram bem engraçadas. Inclusive, dos 3 filmes, esse foi o que mais me fez rir. Inclusive a cena do Geralt e do Robotnik dançando juntos é cinema demais. Quem não gostou é fã de Mulher Hulk. Mas ainda assim foi algo que me desapontou um pouco. Porque pensa, a gente tá falando de um filme com Shadow, que é basicamente o personagem com a lore mais triste e sombria de toda a franquia Sonic. Estamos literalmente falando de uma história que uma criança morre baleada. Baleada. Então, é de esperar que a gente fosse receber um filme mais sombrio assim. Ainda teria as piadas, mas as piadas seriam meio basicamente minoria dos momentos do filme. E não a maioria. De novo, não acho que as piadas estragaram o filme, tiraram as coisas todas, também não. Porque o filme ainda assim teve seus momentos tristes, pesados, etc. Mas só que dá pra muito bem ser algo mais pesado mesmo e sombrio. Não pesado, mas sombrio assim e triste. Inclusive, se você analisar as artes conceituais do filme, mostra que realmente ia ser algo mais pesado, porque ia ter uma cena deletada, é isso. Ia ter uma cena que seria literalmente o Keanu Reeves atirando na terra. Sim, pessoas, milhares de pessoas iam morrer no filme. Tudo bem que na história original teria uma viagem no tempo pra consertar tudo, mas ainda assim ia ter milhares de mortes. É claro que não seria algo explícito com sangue, etc. Mas ia ocorrer. Simplesmente uma oportunidade perdida. A terceira e a última, essa aqui é menos ruim das 3, mas ainda assim é bom ressaltar. Que é o quanto o Tails e o Knuckles foram desperdiçados nesse filme. Tipo, a participação deles no filme foi legal, foi boa. E eu não tô falando que eles deviam ter mais desenvolvimento, porque pelo menos pra mim, eles já tiveram um bom desenvolvimento em Sonic 2. E o Knuckles mais ainda lá na série dele. Mas eu senti que eles estavam assim muito jogados no filme. Porque, tipo, eles são, tipo, muito quase irrelevantes no filme. Não vou falar que eles foram 100% irrelevantes, porque eles foram úteis assim mais na parte final do filme. Mas no início, no meio, eles meio que estavam aí só pra falar que eles estavam. E eu não tô falando deles assim como personagens. Porque como personagens, eles são legais, estão carismáticos, engraçados, etc. Eu tô falando mais no quesito da participação deles, que me decepcionou bastante. Enfim, gente, esse foi o vídeo. De novo, eu não odeio Sonic 3. Muito pelo contrário, é o melhor dos 3 com certeza. Eu amo demais. É muito bom, mas não é perfeito. Mas me diz aí se vocês concordam comigo, se vocês discordam. Pode discordar numa boa, sem causar briga também, por favor. Essa é a minha opinião do que eu acho e eu quero saber de vocês. Mas enfim, se inscreva no canal, dá um like e tchau, tchau!